Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 10 minutinhos. Eu quero dar uma dica para você que está em casa. Eu gostaria de falar com você sobre gravidez. Você sabia que você pode fazer a sexagem do seu bebê nos laboratórios Sabin? Sabia disso? Pois é, o Laboratório Sabin agora você que é uma dessas pessoas, quer logo saber o sexo do seu bebê, se é menino ou se é menina, o Laboratório Sabin oferece o que você precisa, o teste de sexagem fetal. O teste de sexagem fetal é um procedimento não invasivo, ou seja, que não vai causar nenhum desconforto à gestante. Já pensou? Olha só que bom, né? E ao bebê, nem a gestante nem ao bebê. É um exame de sangue simples e com vantagens, como não precisar de nenhuma preparação especial e poder ser feito a partir já da 8ª semana de gestação. É isso mesmo, já na 8ª semana, enquanto que pelo exame de ultrassom normal, corriqueiro, esse prazo é de cerca de 16 semanas. O teste é realizado analisando o DNA do feto, que já está presente no sangue da mãe, com índices de acerto acima de 99%. Com o teste de sexagem fetal do Sabin, você pode contar aí com a agilidade e precisão da informação que toda mãe e pai querem saber. Conheça as unidades do Laboratório Sabin em Vieira Alves, Cidade Nova e Praça 14 de Janeiro. Mais informações www.sabinonline.com.br. Você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudar de assunto rapidinho, são 11 horas e 12 minutinhos. Você pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV o nosso doutor Almino Afonso. Bom dia, tudo bem? Grande prazer em conhecê-la. É de novo, né, doutor? De novo, né? Mas eu posso repetir 1000 vezes. 1000 vezes, fique à vontade, só que manda, não tem problema nenhum, não. E ele é o autor do livro 1964, na visão do ministro do Trabalho, de João Goulart. Nosso Django, né? Tá aqui, ó. Esse livro aqui fala sobre o golpe militar de 64, no qual ele participou ali, estava ali acompanhando, né, toda aquela movimentação ali nos bastidores da política. Foi exilado, né? Ficou 12 anos exilado aí e vai conversar um pouquinho conosco aí sobre esse trabalho. Depois de 50 anos, como é que foi realizar esse trabalho e trazer pra gente aí essas informações aí. O senhor que estava lá, que acompanhou tudo e está trazendo pra gente aí. Como é que é? Olha, em primeiro lugar, quero agradecer estar aqui. Prazer é nosso. É a primeira vez que eu participo diretamente de um programa desta TV que tem muitos méritos e tem uma história que, projetada no ontem, eu acompanhei relativamente de perto. Portanto, fico muito feliz em estar aqui e, sobretudo, sendo entrevistado por você. Muito obrigada. O que eu lhe poderia dizer daquele período? É verdade, eu estava ali, já tinha sido deputado federal 2 vezes, eleito pelo Amazonas, por sinal. De Humaitá, né? É importante. Sou de Humaitá. A primeira eleição minha aqui em 1958. Eu tinha precisamente 28 anos de idade. Meu primeiro mandato de deputado federal, não tendo sido nada antes, foi o povo do Amazonas que me deu. E 4 anos depois me reelegeu com uma votação que na época, Márcia, diziam, eu não tenho prova, que foi a maior votação em eleições parlamentares que se tinha dado a alguém na nossa terra. Foi a minha reeleição já então em 1962. Então eu estava no centro dali por decorrência disso. O presidente João Goulart, num excesso de, eu diria, generosidade, me convida para ser ministro do Trabalho e da Previdência Social. Eu era tão jovem que até me espanto. Eu tinha 33 anos. E era a primeira vez que o Amazonas tinha um ministro de Estado na sua história. Depois houve vários, não é? Houve o nosso Arthur Vigílio, houve o Bernardo Cabral, etc. Mas o primeiro na época, ou até aquela época, fui eu. Então eu vivi aquilo, como você assinalou na sua pergunta, direto. Tanto que o meu livro, que você acaba de fazer referência a ele, que eu acabo de lançar em São Paulo, e vai ser lançado aqui também. Já a segunda edição, que a primeira edição está completamente esgotada. Já está sendo cuidada já a segunda edição, porque a primeira esgotou da noite para o dia. E eu vou participar, inclusive, da segunda
edição daqui no Amazonas, segundo me consta, por proposta do Conselho Municipal da Visão Estratégica de Manaus, gentileza do nosso Arthur Vigílio. Membro, né? Então virei. Este livro eu o escrevi em 2 anos e meio de trabalho intenso, de manhã, de tarde, de noite. Eu não sou historiador, portanto o livro não é de um historiador. É de alguém que viveu aqueles momentos de perto e, portanto, faz um depoimento. É um testemunho sério, não falseio, mas me dou o direito de dizer, não sou isento. O que eu digo, eu defendo, porque eram causas realmente significativas pelas quais nós lutamos. Por isso aqui estou, para ouvir você. E uma das abordagens que o senhor faz é que o golpe militar, ele não se deu somente naquele ano de 60, né? Foi um golpe que veio vindo no decorrer assim da história, na década inteira, e aí teve aquela influência lá da questão do que o Brasil acabou mantendo uma relação diplomática com a União Soviética, os Estados Unidos se aborreceram e acabaram também intervindo. E como é que, na sua visão, o senhor enfrenta isso aí? Como é que o senhor vê aí? O senhor abordou 3 aspectos, né, desse golpe, dizendo exatamente isso, que houve uma falsa história com relação ao João Goulart, porque ele estava tentando colocar a reforma agrária, aplicar a reforma agrária, e dentro do que a Constituição previa, e eles acabaram dizendo não, que na realidade ele queria dar um golpe, inventou uma história danada. E o senhor aborda justamente esses 3 temas aí. Como é que o senhor aborda essa situação? Olha, eu fico contente porque a sua pergunta revela que você já praticamente leu o livro. E a gente, porque, na verdade, isso né? está, de certa maneira, no centro da minha análise. Ou seja, não dá para analisar o golpe de 64 imaginando que foi algo que brotou do nada ali. Não. É uma história que vem vindo numa sequência. Desde o período Getúlio Vargas, a última época do seu governo, portanto, nas vésperas já da morte dele, do suicídio, em 54, e ao longo, o período Juscelino, período Jânio Quadros, etc. Então, tudo quanto nós tivemos de confrontos nos anos 60 e termina com o golpe de Estado, vinha se articulando de formas diretas ou indiretas. E você colocou um ponto que, de um modo geral, é ignorado, ou não é ignorado e não tratado, não sei porquê, que é a participação direta dos Estados Unidos na articulação e no golpe em si. Dando apoio, inclusive. Né? Mais do que apoio, eles hoje é uma coisa absolutamente comprovada, que é chamada Operação Bradessan. Até um filme, um documentário, feito por um jovem cineasta brilhante, Tavares. Eu o conheci menino no exílio. Ele acabou de lançar faz não muito. O documentário chama Um Dia que Durou 21 anos. É admirável. Quem por acaso me esteja dando a honra de ouvir-me, eu tomo a liberdade de sugerir, vejam esse documentário. Ali se comprova o que foi a Operação Bradessan. Quer dizer, era a Marinha de Guerra americana, uma parte dela, é claro, a caminho do Brasil, para dar apoio absoluto à subversão de Minas, e B, ocupar o Nordeste a partir de Pernambuco. Isso está comprovado nesse documentário. Então eu resumiria o significado do porquê nós chegamos ao golpe, eu diria, no plano estritamente nacional, algumas proposições que o presidente João Goulart e com ele nós todos defendíamos, a reforma agrária é um exemplo, a extensão dos direitos sociais ao campo, através do Estatuto do Trabalhador Rural, etc. Isso criou internamente uma oposição muito agressiva dos grandes proprietários que se achavam atingidos. E eu tenho que fazer uma parte aqui rapidinho, que é uma coisa que a gente sempre cita, que a gente tem muito problema com relação a essas invasões que hoje acontecem. A Constituição de 88, ela trouxe uma figura no seu artigo 5º, se eu não me engano, que diz assim: a propriedade, ela precisa atender à sua função social. E o que acontecia naquela época? Os grandes latifundiários tinham uma série de terra que não serviam para nada. Não era isso que acontecia? Aí veio o João Goulart querendo fazer essa reforma para justamente levar as pessoas para essas propriedades e fazer com que essas propriedades ficassem... Estava na Constituição, mas a Constituição, Márcia, ao mesmo tempo, previa que, para fazer a desapropriação,
era preciso pagar essa desaprovação por uma indenização em dinheiro e previamente. Ninguém faz uma reforma agrária pagando em dinheiro e previamente. Eu conheço de perto a história das reformas agrárias porque trabalhei no exílio longamente no Chile sobre esse tema. Não dava. Então era importante mudar a Constituição nesse aspecto para podermos ter uma reforma agrária viável. Isso eles impediam. A maioria, ou de latifundiários, ou ligado a eles, impediu. Numa posição antissocial e eu diria antinacional. Então esse é um lado. O lado nacional é a reforma agrária, é o Estatuto do Trabalhador Rural, é a liberdade sindical, etc, etc. E no plano internacional, é a presença agressiva dos Estados Unidos num clima da chamada Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética. Estavam em pé de guerra ali. Tudo quanto era, de alguma maneira, aparentemente, aproximação com a União Soviética era por guerra aos Estados Unidos. Era falso. Quando o governo João Goulart reata relações diplomáticas com a União Soviética, que era importante para nós, porque ampliava o mercado de exportação e importação, os Estados Unidos se sentia agredido. Então, para os Estados Unidos, o golpe foi tentar manter o Brasil, mais do que já era, submisso aos seus interesses econômicos e políticos. Naquela época, a inflação estava mais de 50%, né? Então, para a gente era uma boa vantagem realmente a gente manter essa negociação com a União Soviética, né? E aí vem essa questão aí de toda essa crise econômica, né? Greves, o senhor é ministro do Trabalho, né? E acabou que os empregados, os trabalhadores fizeram uma série de greves. Eu estava lendo um trechinho aqui do livro que lida justamente aí sobre toda essa movimentação que o Brasil estava enfrentando e uma intervenção do presidente João Goulart com o então militar Mourão Filho, que ele chegou a ligar para ele e dizer o que está acontecendo aí, né? Logo na abertura aqui do seu livro, eu quero aqui abrir uma parte aqui que eu estava passando aqui à vista, né? E tem um diálogo, o livro é um livro ilustrado, a gente vê muitas ilustrações aqui, muitas fotos, né? Inclusive aqui, toda essa história passando. Tem como mostrar aqui, Gato? Eu vou fazer já referência aqui sobre essa traição, né? A gente considera aqui uma traição, olha só. Muita ilustração, todas Você vê aí nessa fotografia, tem dois homens públicos excepcionais. É o Celso Furtado, o grande economista, e é o Anísio Teixeira, a grande figura de pedagogo que lutou enormemente pelas diretrizes e bases da educação. Aí está o que era aquele período. Era um homem de uma grandeza enorme. Pois é, né? E a gente vê tudo isso aqui. E ele diz aqui, olha, o João Goulart vai lá com o general Mourão Filho e pergunta, está acontecendo alguma coisa? E ele diz assim, não, as tropas estão andando em rotina, né, fazendo uma rotina. E isso foi no dia 31 de março e no dia 2 de abril acabou que eles depuseram ele estava no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Mas, né, se você me permite, não é uma relação direta num diálogo do presidente com o Mourão Filho. É um diálogo com o chefe da Casa Militar, que não sabia, ao meio-dia do dia 31 de março, não sabia que as tropas do general Mourão já vinham vindo para tentar depor o presidente no Rio de Janeiro. E eu levei ao nosso Arthur Vigílio, pai do nosso prefeito, meu querido amigo Arthur Vigílio, também, que é mencionado que claramente na Câmara já se sabia que essa marcha já estava vindo. E o chefe da casa não sabia. E o chefe da Casa Militar não sabia. E o Arthur Vigílio liga para o presidente e transmite isso que eu tinha dado a ele vindo da Câmara. O presidente pergunta do chefe da Casa Militar e ele diz, não, é apenas um movimento de rotina. É uma tristeza, Uma que eu traição. nunca soube me dizer se era traição ou era incapacidade. Mas se era incapacidade, era brutalmente incapaz. Era brutalmente incapaz. Doutor Almino Afonso, muito obrigada, viu, por essa conversa aqui. É sempre bom, assim, a gente conversar com quem fez a história, com quem participou da história. 50 anos desse golpe aí, que trouxe tanto castigo para quem era da imprensa, né? A gente foi muito castigado, o pessoal que comunicava, né? Foi muito castigado através dos atos institucionais e tudo. Então a gente traz aí um pouco dessa história para você que está em casa aí acompanhando. Um livro show. Esse livro aqui eu não posso ficar, porque esse livro aqui já é do seu Abdu e da dona Darlane, né? Mas eu vou atrás de um desse aqui, vou atrás do senhor para fazer um autógrafo pra gente, viu? Muito obrigada. Será uma honra para mim, muito grande.
e, sobretudo, se você me permite, um segundo para destacar que o golpe que teve um significado antinacional e antipopular, na história do Amazonas à época, também cometeu um crime gravíssimo. Muitos homens públicos da maior grandeza no Amazonas foram caçados. O Plínio Coelho, o Gilberto Mestrinho, o Arthur Vigílio, o Bernardo Cabral, o Arlindo Porto. E se você me dá uma pontinha de vaidade, eu próprio. O senhor mesmo, né? Teve que ficar 12 anos exilado, foi para a Iugoslávia, Uruguai, Chile, né? Andou aí para o Peru, nossa senhora, mas produziu muito nessa época, né, doutora Alvina? Muito obrigada. Muito obrigado a você. Ok. Olha só, gente, você que está em casa, a gente vai ver agora que está acontecendo uma feira aqui na cidade sobre transporte. E os principais ícones, os principais técnicos desse setor estão participando dessa feira Transpor Amazônia. Vamos ver? No primeiro dia da feira, as exposições estavam fechadas ao público. Mesmo assim, teve alguns estudantes da área que fizeram de tudo para admirar e aprender mais. Eu acho a importância da feira que mostra, né, e visa o meio de transporte dos materiais, dos produtos de matérias-primas que chegam no nosso Brasil e exportam para países de fora, né? Muitas vezes a gente só fala assim, veio aéreo, mas não sabe a logística que teve para esse material chegar. Na cerimônia, um hino nacional e alguns empresários peruanos aproveitaram para discutir a abertura de uma possível rota fluvial entre Manaus e o Peru. No passado, nós tínhamos uma linha de navegação marítima que era feita pelos navios do SINAP, Serviço de Navegação e Administração do Porto do Pará, Manaus, Letícia, Iquitos. Tínhamos as companhias aéreas Cruzeiro do Sul e também Varig operando, de forma que esse intercâmbio tem que retornar. Um dos destaques da segunda-feira Transpor Amazônia é um dirigível para lá de moderno. Que é um protótipo de um dirigível que o plano é transportar até 30 toneladas através desse dirigível, 30 toneladas de carga. Tudo por aqui é de primeiro mundo, tratores e caminhões. A feira vai até dia 23 deste mês e espera reunir mais de 13.000 pessoas, incluindo as que vão participar de palestras e quem vem apenas para admirar. Ninguém pode perder, hein? Você que está em casa, vamos lá, vamos mudar de assunto rapidinho, que eu tenho aquela dica especial para dar para você que está em casa. A falta de cálcio no organismo contribui para o aparecimento da osteoporose. A osteoporose provoca deformação na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas ósseas. Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Portanto, ajuda você na prevenção da osteoporose. Calcitran age mais rápido no organismo, combatendo e prevenindo a osteoporose. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil e esta liderança se deve à sua eficácia no combate e prevenção da osteoporose. Na sua próxima compra, exija Calcitran. Você irá notar a diferença. Calcitran você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácia Santo Remédio e Flexifarma. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicom Pharma. Qualidade é com Calcitran. Você que está em casa não pode deixar de participar conosco do programa da comunidade pelo 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp está aí mesmo para dar notícia, 8177-2096, 8177-2096. São 11 horas e 29 minutos. O ser humano precisa apertar o olho para poder enxergar ali. 11 horas e 29 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo. Cadê você que não participa? Cadê você que não liga? Ela está no telefone, não é, diretor? Ela não está aí no telefone, não? 3307-3951. 3307-3952. Você que está em casa acompanhando a gente. Olha só, gente, vamos lá. Vamos embora mudar de assunto, vamos embora falar um pouquinho de saúde agora, viu? O 4º caso de morte de H1N1 já foi confirmado. As autoridades de saúde estão aí redobrando e intensificando os cuidados. Você que está em casa vai acompanhar agora. É a Roberta? Foi a Roberta que foi lá, não foi? Foi a Marquilze Pereira, foi lá para conferir e trazer para a gente quais são essas providências que as autoridades estão tomando para poder trazer para a gente essa segurança de que o H1N1 fique bem longe da gente. Vamos ver agora. Olá, Marquilze. Pois é, Márcia, a campanha de vacinação termina amanhã. Aqui ao meu lado, o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão. A cobertura vacinal estava dentro da meta esperada?
acima da meta, na verdade. Nós tínhamos uma meta de 80% e isso foi superado para 95,2%. Isso leva uma tranquilidade de termos uma população protegida a mais do que pensávamos do que poderíamos. Portanto, esse número é muito satisfatório. E resultado do envolvimento da população, da compreensão da importância da vacina, também da busca desses cidadãos a serem vacinados por nossos técnicos. Nós tivemos aí 4 casos confirmados, né? Pessoas que morreram vítimas de H1N1. Como é que o serviço de saúde enxerga isso? Não é uma epidemia, né? Nós não temos epidemia de H1N1. Esses óbitos, todos eles tinham relação com comorbidade, quer dizer, pessoas que tinham doenças que contribuíram para esse óbito, infelizmente. E isso é uma situação, por exemplo, à parte. Dessas 4 pessoas, apenas uma delas era vacinada contra a gripe. E essas deveriam ter sido vacinadas, porque elas tinham doenças crônicas e precisavam ser vacinadas. Mesmo depois do fim da campanha, ainda vai ter vacina disponível? Essa vacina era sazonal, ela vem uma vez por ano, ela não fica o tempo todo na rede porque o vírus muda. Então já começa a pensar na produção da vacina do próximo ano. Ela encerra, portanto, a oferta dela encerra quando acabam as doses. Manaus recebeu cerca de 400 mil doses. Nós estamos vacinando ainda hoje e vacinaremos amanhã. E já estamos com 397 mil doses aplicadas. Portanto, penso que não teremos muita vacina para continuar vacinando depois do prazo da campanha. Ok, obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Você que está em casa, são 11 horas e 31 minutos. Olha só, gente, sabe qual é o segredo para manter H1N1 bem longe da gente? Lavar a mão. Lavar sempre as mãos, viu? Mantenha as suas mãos sempre muito bem limpas. Compre aquele gelzinho antisséptico, né? Não tá com a torneirinha ou com o sabão perto, passa o gelzinho antisséptico, porque o índice de contaminação e de proliferação da bactéria, do vírus é enorme. Então, pegou ali numa caneta, alguém está gripado, já pega, passa os vírus para sua mão. Então, mantenha as suas mãos sempre limpas para manter H1N1 bem longe de você e da sua família. Eu tento fazer o que eu posso. Vamos lá, gente, 11 horas e 32 minutinhos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, ligue e participe. 3307-3951, 3307-3952. E também tem o nosso WhatsApp, 8177-2096. Olha só, gente. Semana passada foi aprovada aí a lei que proíbe, né, os flanelinhas aí nos locais de estacionamento público. O local é público, eu posso parar meu carro sem precisar pagar nenhum valor. E em decorrência disso houve muito tumulto, houve muito protesto, que teve muita gente que passou a vida inteira aí sendo guardador de carro no centro da cidade. A gente vai ver agora como é que está hoje a situação desses guardadores de carro depois dessa proibição imposta por lei, agora aqui na tela. A briga por vaga para estacionar na Avenida Eduardo Ribeiro é constante. Seu Hernanes chegou cedo, mas teve de esperar. É muito difícil, viu? Por quê? Porque não tem vaga, né? Se não bastasse a escassez das vagas, quem consegue um espaço no centro ainda precisa pagar mais caro aos flanelinhas. Na última segunda-feira foi aprovado na Câmara Municipal um projeto de lei que proíbe o serviço de guardadores de carros em ruas, avenidas e logradouros públicos. Agora a proposta vai para análise da Comissão de Constituição da CMM. O problema das flanelinhas já existe, já vem se arrastando há muitos anos. A sociedade sendo vilipendiada, a sociedade sendo extorquida, a sociedade sendo banida das ruas da cidade, porque as ruas estão privatizadas. A fiscalização será feita pela Prefeitura e quem desobedecer vai pagar multa de R$ 393,95. Em Manaus, são cerca de 1.200 flanelinhas, 600 só na área central. Paulo é um desses e trabalha na Avenida Eduardo Ribeiro há 20 anos. Agora não sabe para onde vai. Eles querem tirar a gente daqui, do jeito que eles querem, sem um planejamento para a gente. O projeto Zona Azul seria uma alternativa para melhorar o serviço de estacionamento no centro e controlar o serviço dos guardadores de carros. Eu acredito que uma parceria seria o melhor, né, para organizar de que proibir a atividade de milhares de pais de família que precisam. Em 2 semanas, os vereadores devem votar o parecer e em 90 dias a lei começa a valer. Agora não tem mais jeito não, agora é lei, né? É lei, e essa lei, é bom que se deixe bem claro, é aplicada para aquelas pessoas que não respeitam, né? Eu sempre digo que eu tenho um carinho enorme ali
pelos nossos guardadores de carro ali da Saldanha Marinho, que ficou comigo ali um tempão na época que eu trabalhava lá na TV Manaus ainda, lá na Saldanha Marinho. O Batatinha, o Jack, né? Um monte de gente ali, o Jackson, né? Que a gente chama carinhosamente de Jack. Um monte de gente ali que sempre me tratou com muito carinho e até hoje, quando eu vou lá, ainda me trata com muito carinho. Então, eles sim, quando eu chegava no final, cara, eu tenho dinheiro hoje não, amanhã eu te dou e tal. E nessa história, não, vai lá, não sei o quê. Eles são respeitosos, mas tem muita gente por aí que, infelizmente, quando a gente diz que não tem R$1, R$2, aí danifica o veículo, quer quebrar o veículo, e aí é uma confusão danada. Vamos lá, vamos mudar de assunto, minha gente? Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Agora é Festa, que vai acontecer no dia 31 de maio, com muita música. Você vai ter a oportunidade aí de se divertir. Vai acontecer lá na Avenida Itaúba. E a Tatiana Sobreira vai trazer pra gente mais informações sobre os preparativos dessa festa que vai mexer e movimentar a Zona Leste. Vem cá, vamos lá ver aqui como é que a Tatiana Sobreira. Não tá ainda, a Tatiana ainda não tá pronta, mas daqui a pouquinho ela vai trazer informação pra gente sobre como é que tá a situação do Agora é Festa. Você que tá aí comigo, 11 horas e 36 minutinhos, a gente vai pro rápido intervalo comercial. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta.